Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem um Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. Ou clica nesse card aqui. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Qual foi o preço do produto? Foi R$ 397. Foi outra coisa também que eu tô... Qual foi a garantia? Foram 7 dias de garantia. A gente não colocou... Ah, rapaz, você tá querendo passar a perna nas pessoas, hein? Não, claro que não. Ué, por que você botou só 7 dias de garantia? Eu acho que é porque 7 dias de garantia é o que é lei, né? De colocar. E aí você tá na lei, tá? Da lei tá legal, né? Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Então, eu tenho um serviço. Eu ainda não tenho um produto digital. Eu faço a terceirização do financeiro de micro e pequenas empresas. Que legal. Eu fui no 678 e aí lá surgiu a ideia de ensinar micro e pequeno empreendedor a cuidar das finanças. Então, não necessariamente eu precisaria fazer para ele. Eu posso ensinar. Só que eu ainda estou estruturando isso. Como eu preciso de caixa agora, eu vou vender o serviço e vou estruturando depois. Só que assim, eu tô com dúvida com relação à promessa e com o meu primeiro raiz. Porque assim, eu não sou meu avatar transformado. Eu peguei a experiência que eu tenho numa multinacional que eu trabalhei, na verdade nas multinacionais, onde eu pude aprender como que faz. Eu sou formada em contabilidade também, então, assim, eu não sou avatar, eu tenho conhecimento para ajudar meu avatar. Então, quando eu falo em fazer, por exemplo, o primeiro raiz de X a Y, eu não tenho como fazer isso. Aí, é um problema. Aí o que eu pensei, não é um problema? Eu vou te ensinar a resolver ele. Se for um problema, eu vou te ensinar a resolver ele. Tá. Eu pensei em fazer assim. Quero. Não, você pensou em fazer como? Eu pensei em fazer por trás da Cash, que é o nome da minha empresa. Que no caso é uma empresa, né, onde eu vou... Tem o perfil da minha empresa, que é onde eu vou colocar os conteúdos, não é o meu pessoal. E aí eu pensei em fazer algo por trás da Cash BPO e contar um pouquinho da minha trajetória, de como surgiu a ideia da Cash, por que surgiu, falar um pouquinho das experiências, que foi onde eu vi essa oportunidade de mercado, sabe? O que você acha? Então é o seguinte, primeiro que você tem que colocar, é importante que seja de X a Y. Né? Só que se você não é uma pessoa que era, enfim, de X, né? Era do zero, não sabia nada, aquela empresa que com as finanças desorganizadas, para uma empresa com finança organizada, se você não é ela, você pode contar a história de um cliente seu, ou do seu primeiro cliente, ou do seu melhor cliente. Então, o título era de X a Y, só que você não precisa contar a sua história. Você conta, claro que você é uma protagonista da história, né? Eventualmente você tem que contar como é que você saiu, como é que você descobriu essa parada. E aí você começou a aplicar em pessoas. E a sua primeira pessoa, ou se não foi a primeira, ou eu queria contar a história de um cliente. Aí você conta a história desse cliente. Ele vivia XYZ e tal. E aí você introduz a história do cliente. Entendi. O problema é que eu não tenho cliente ainda. Esse é o problema grande.
Até tem um que vai fechar contrato agora em janeiro. Só que eu não queria esperar para fazer o lançamento do serviço, sabe? Entendi. Deixa eu ver como é que você resolve essa. Então tem de X a Y, né? Porque não teve transformação. É. Então, tá Assim, então você não vai. Você vai ter que pular essa. Vai ter que. Aí você vai ter que começar nas dores do seu cliente. Eu Legal. não sei se eu contaria exatamente começando pela trajetória, não. Mas vamos definir o X do cliente e o Y, pelo menos? vamos. Então vamos lá. O que é o X do cliente? O que é o ponto de partida? Tá, então assim, o ponto de partida é que ele tá trabalhando bastante, mas ele não tá sabendo para onde tá indo o dinheiro dele. Muitas vezes falta dinheiro em caixa, né? E ele não sabe como resolver. Em casos extremos, o cliente vai à falência. E são muitos casos. Então tá bom. Então seu primeiro vídeo pode ser como evitar a falência. Entendi. Você pode dar uma aula raiz de como evitar a falência. Outra coisa é, trabalho e não sabe como saber para onde está indo o seu dinheiro. Então, o ponto X é, ele não sabe, ele não tem controle de fluxo de caixa, ele não ganha dinheiro. E qual que é o ponto Y? O ponto de chegada? O ponto de chegada, então, ele vai evitar a falência, né? E ele vai ter mais... O ponto mais... de chegada nunca é evitar. O ponto de partida é quase falência, né? Não, então vamos evitar, vamos tentar construir em linguagem um ponto de chegada sem falar o que o ponto de chegada não é, né? Tá. Então, ele vai ter mais lucro. Só que eu não sei quanto. Vai ter mais lucro mesmo? Vai, porque assim, ó, quando o empreendedor ele não faz a gestão financeira dele, ele não consegue ver onde ele está aplicando os recursos. Então, ele não sabe onde ele vai conseguir economizar e o que, por exemplo, se ele vai aplicar mais em marketing, o que vai resultar para ele, entendeu? Ele não sabe onde aplicar o recurso que vai dar mais resultado. Porque ele não tem visibilidade, né? Ele não consegue fazer uma comparação. Da falência ao lucro. Da falência ao lucro. Isso boa, pode ser. E se o cara não estiver falindo, né? Você não quer simplesmente pegar só o cara falindo, apesar de que quando o cara tá falindo, ele abre o olho para isso, né? Só que aí tá já bem, ou não, né? Ou não, às vezes você consegue. Normalmente recuperar. É mesmo? Sim, mas é aquele problema, assim, o cara só vê que tá com problema financeiro quando realmente tá estourando, assim, já é difícil recuperar, sabe? Por isso que eles às vezes não vêm. Eu já vi alguns que recuperaram. E isso no mercado de infoproduto é muito comum, porque ninguém tem aula de gestão financeira, né? E aí o cara faz 6 em 7 e acaba gastando mais do que deveria, né? Sim. Então é bem normal. E eu já vi alguns pegarem. Não é todo mundo que vai, quando vê assim, é irrecuperável não. Então vamos lá. Então, eu acho que é o lucro. Ao lucro crescente. Se você começar com ao lucro, ia ser bom. Aí você podia melhorar com a quantidade de lucro. Mas como você não tem estudo de caso ainda, eu estaria reticente em prometer a quantidade de lucro, né? Sim. Mas vale a pena você prometer mais quando você tiver. Mas da falência ao lucro. Da falência ao lucro. Legal. E aí vai ser massa. Inclusive é um bom produto, vai tirar muita gente da falência. Vai sim. Bom, então tá. O segundo ali, raiz que eu tinha pensado, eu ainda estou estruturando a headline para chamar mais atenção, usando aqueles exemplos da FIO, inclusive. Vai ser algo do tipo, já tenho contador, preciso fazer gestão financeira? Porque eu já vi muito... Boa, né? O contador não faz gestão financeira, né? A gente sabe disso, mas a maioria das pessoas... Eu não sabia. Eu achava que o meu contador ia fazer... Ele vai para falência, escreve a falência no seu negócio, você está entrando na falência, mas ele não faz gestão financeira, né? Sim, exatamente. Nem gestão tributária, né? Não. Assim, dependendo do contador... Pode falar. Ele não...
Ele não faz gestão nem tributária, ele não sabe de nada. Assim, ele sabe de contabilidade, desculpa, o contador é muito importante. Ele sabe de contabilidade, Sim, mas contabilidade não é tributário. sim. E contabilidade não é gestão financeira, né? Não. É totalmente diferente. Aí É nesse um vídeo eu bom pensei em vídeo, né? explicar. Por que contabilidade não é gestão tributária? Por que você deve estar pagando mais imposto do que você acha que deve? Por quê? Porque ele perguntou para o contador perguntas tributárias. E o contador não é um advogado tributário. Ele não sabe Sim. disso. Por que, que o seu contador não é a melhor pessoa para perguntar de tributos? Porque ele é um contador. Ele é tão bom para perguntar de tributos quanto um pedreiro é para perguntar sobre tijolo. Entendeu? Ele às vezes sabe por experiência, assim, mas ele não é formado em gestão tributária, não é um advogado tributário. Sim. Então, e o empreendedor no começo não sabe disso, né? Não. Eles pensam que o contador é ali. Precisou de alguma coisa, você vai pedir pro contador. Assim, dependendo do contador que ele tem, ele ajuda, direciona. Às vezes o cara, ele manja de tributos, mas é difícil. E normalmente você vai É a pagar um mesma valor coisa de eu mais caro manjar. para ter esse contador. E é a mesma coisa de eu manjar de, sei lá, de construção. Eu não sou engenheiro, mas eu posso manjar de construção. Mas não sou engenheiro. E o Entendi. contador manjando de tributos é a mesma coisa, né? A gente não sabe disso. Ninguém fala isso pra gente, mas é a mesma coisa. Mas é interessante seu tema, muito massa. Eu acho que você vai ter muito conteúdo raiz. Eu lembro que quando eu comecei, eu achava tudo isso, que contador era bom de tributo, que contador fazia gestão financeira, eu não sabia nada disso. Sim. Eu aprendi isso Então, na marra, que você não imagina. nossa, Foi na... deve E ter sido eu tive fácil. a sorte de ter uma empresa muito lucrativa. Uhum. Porque se eu não tivesse, Legal. E assim, também pelo modelo de negócio, né? Porque assim, ó, quando a gente fala de uma empresa que não tem estoque, que inicia ali com uma estrutura menor, a minha, por exemplo, não tem uma estrutura de custo fixo. Então, para mim, se eu não gerar caixa, é mais fácil do que de uma empresa que tem estoque, que tem N funcionários, porque ela precisa do capital de giro dela, que entendeu? massa, Então, cara. Ó, eu não acho que tem um Instagram foda, um Instagram excelente nisso. Você pode ser a... ai, que... E eu acho que você vai ajudar mais se você trabalhar isso com intensidade, né? Se você continuar postando as raízes, fazer seus lançamentos, trabalhar com intensidade, pode ser que você faça mais diferença para os empreendedores do que o próprio Sebrae. Não querendo Sim, desmerecer o Sebrae, né? Mas o sim, Sebrae é uma instituição muito institucional. Ele não, ele, eu acho que às vezes startups como a sua, né, tem capacidade de mudar o jogo. Ou quiçá não ser melhor que, ou ajudar. ajudar, Mas é definitivamente, complementar. mas eu ainda acho que pode ser melhor. Legal. Ai, que Acho, legal isso, Thaís. você ficar maior que o Sebrae. Assim, em termos de Nossa, alcance. É possível. sim, E é uma que legal. informação que a gente não tem mesmo. Não tem. Sim. E sabe o que é Você bom? estava no 678? Você não chegou a estar lá, Tava. não, né? Eu tava Tinha, assim. tinha umas 6 mil pessoas lá. 6.800 check-ins, né? Eu vendi 8 mil Uhum. ingressos, tinha 6.800 lá. Se tiver 800 pessoas que sabem que contador não é tributarista, é muito. Eu acho que 6 mil delas não tem a menor noção disso. Acho. Tá bom? Então vai lá, vai fundo. Um excelente trabalho, Beleza, vai ser então. demais. Ai, que legal. Espero poder estar no palco com você. Eu sei que com o serviço não vai dar, né? Eu espero um 6 em 12 aí pro próximo ano, mas quem sabe com o curso aí não Se consigo chegar. você se você não perder nenhuma semana com 2/7, 2/7 Nutellas, eu acho que você vai estar no palco comigo, sim. Ai, que legal. Mas se você Muito bom. deixar uma semana, eu já não garanto. Tá bom. Mas tá na sua mão. Legal. É um mercado promissor demais para você não fazer um 6 em 7. Você só tem que fazer o que está no seu controle.
Então, a gente foi no 678 e lá foi bem legal porque a gente mudou tudo o que a gente ia fazer. Eu sou médico, minha esposa é médica também, e a gente tem um curso que a gente faz presencial para médicos em início de carreira. Como é que é a vida lá fora, né? O que eles fazem? Assim, parte de tributação, direito, investir dinheiro, mercado de trabalho e tal. E uma das primeiras sacadas que a gente teve lá foi que a gente estava com o avatar errado. A gente estava buscando estudante de medicina e eles não estavam interessados, né? Eles não tinham a dor assim, do mercado de trabalho, para eles é tudo festa e tal. Então, a nossa primeira sacada foi essa, que a gente tinha que mudar para médico início de carreira. E depois a gente resolveu que a nossa ideia inicial era assim, primeiro fazer um curso para médico e depois para outros profissionais de saúde, para nutricionista, para psicóloga, para odonto, enfim, todos têm essas mesmas dores, né? E aí a gente pensou, mas será que a gente faz vários cursos ou será que a gente faz um curso para profissional de saúde? Essa foi a nossa... Foi com essa dúvida que a gente saiu de lá, sabe? Porque você sempre fala, né, em subnichar, encontrar um subnicho e tal. Mas, por outro lado, é um profissional de saúde... O profissional de saúde é um subnicho, né? E qual a pergunta? Será que a gente faz um curso só para médicos recém-formados, como a gente já faz esse modelo do presencial, e depois lança para outros profissionais de saúde, ou se já lança o primeiro produto como para profissionais de saúde? Não tem resposta certa para isso não, mas se fosse eu começaria com médicos, porque é uma área que você já conhece melhor, apesar de você é médico, eles vão se identificar melhor. E depois, uma vez que você faz o 6 em 7 com o médico, aí você começa a expandir isso. Uhum. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil, no começo, você acertar para um público mais geral. Uhum. A gente via quando a gente estava fazendo a divulgação do curso, assim, profissionais de outras áreas querendo participar do curso, sabe? Perguntando assim, mas será que não dá para a gente ir também? Até profissionais de administração queriam participar, sabe? E participaram, Entendi. inclusive. Entendi. A gente via algumas pessoas querendo participar também. Total. No meu curso também, o meu avatar é para mais de 35 anos. Mas tem alguns 25 anos que querem participar também. E eu deixo, não tem nada de errado com isso não. Mas eu foco no avatar principal. Agora, mas é um feeling de mercado, isso sou eu. Se você acha que você pode já começar mais genérico, tudo bem, vai fundo. É uma escolha bem pessoal mesmo. Não existe um certo e errado, entendeu? Não existe não. Eu só sei que eu já vi os caras fazendo isso muito bem, assim, 7 dígitos com dentista, 7 dígitos só com nutricionista, 7 dígitos só com advogado em início de carreira. Então, assim, eu tenho um portfólio e eu nunca vi alguém fazendo 7 dígitos ainda com médico, ainda. Não é que não tenha feito, só não é faixa preta no meu grupo, né? Então, assim, não está no meu grupo, não está sobre a minha supervisão ou sobre o meu olhar, né? Entendi. Então, assim, eu creio muito que dá para fazer 7 dígitos só com médico. E aí, se o nutricionista tem um curso genérico, ou tem o seu curso, ou tem um curso só para nutricionista, ele tende a ir só para nutricionista. Então, assim, meu feeling, tá? Meu feeling eu por feeling, começaria assim. Mas você tem mais visão do mercado, mais dados do mercado que eu, então você tem que seguir o seu feeling também, né? Tem que ponderar o meu, mas tem que seguir no final das contas o seu. Entendi. Até porque a gente tem um Instagram já com, sei lá, 3 mil médicos, assim, né? Daí eu não saberia se teria que fazer um outro Instagram para profissionais de saúde ou queimar aquele Instagram, enfim, né? Não queimaria não, faria um outro. Até porque você tem 3 mil médicos no seu Instagram, e por isso só... Você já fez um 6 em 7 por acaso, não? Não, a gente não lançou nenhum produto ainda. Não. Então faz um 6 em 7zinho com o médico, só para começar, só para esquentar. E aí, depois que você fizer, aí você pondera de novo. Entendi. Porque aí você já vai ter caixa, vai ser mais fácil, menos risco. Com caixa tudo vai ter menos risco. Já que você já tem a coisa bem encaminhada para o médico, faz um 6 em 7zinho no médico. Entendi. E aí depois pondera. Mas assim, ou
quiçá, faz uns 7 dígitozinhos com o médico, que nem os caras fazem com nutricionista, dentista, fisioterapeuta, tudo que já fez. Mas é que essas pessoas que fizeram 6 em 7 com nutricionistas, eles fazem uma... Não é bem esse foco nosso, né? Que bom, né? Eu acredito que seja um bom produto, entende? Assim, foram dores que eu passei, que a minha esposa passamos, e que vários colegas passaram, né? Só que o pessoal não sabe, né? E não é fácil encontrar médico em rede social também, né? Não é. E aí você que tem que me dizer, né? Eu não sei. Mas assim, eu tenho muito pouco contato. Não é que pouco contato, eu tinha um bom amigo médico, mas aí a gente saiu da mesma cidade, né? Então eu tenho pouca... Eu não lembro de ter... Tem alguns amigos médicos, mas eu não lembro da gente conversar. Mas o médico é uma criatura específica, né? Exatamente, Ele tem hábitos diferentes, né? Ele tem jornadas diferentes. Então só médico para entender médico, né? Essa parada do plantão. Às vezes eu chamo um amigo meu médico para sair, ou eu chamei ele para festa do aniversário e falei assim, velho, tem plantão. É tipo umas paradas que ninguém tem, assim, só os médicos, né? Não é que ninguém tem, mas enfim, você conhece melhor. Mas eu falaria com o médico só, essa criatura específica, né, com hábitos específicos de sobrevivência, né, de viver. Mas assim, isso sou eu, tá? Pondera essa opinião como uma opinião mesmo. Claro. E depois vai. Mas eu quero ver você fazendo uns bons 7 dias só com o médico. Eu acho que tem níveis, é um tipo do produto que deve ter vários níveis. Tem níveis de mastermind, tem níveis de mentoria, tem níveis de... Eu tenho certeza que médico não é treinado a arrumar cliente, a manter cliente. Só você olhar a recepcionista do seu médico, na maioria das vezes, ela que tem contato com o cliente, não é? E ela não trata o cliente como cliente. Às vezes ela tem mais contato com o cliente do que o próprio médico. Sim, é a primeira pessoa, né? É a primeira... Teve até uma galera... Nossa, agora eu tô me lembrando, não sei ao certo. Tem até um cara que o curso dele é só para recepcionista. Acho. Que eu falo com muita gente, mas me salta a memória alguém que falou assim, cara, eu vou treinar sua recepcionista. Alguma coisa do tipo. Não sei se for com nutrição ou com médico, mas enfim, me salta a memória essa parada. Essa questão que você falou da mentoria, você acha interessante oferecer também? Porque, assim, a ideia era claro. Curso online, né? Eu acho que você tem que oferecer... Assim, não tem que não. Por exemplo, eu ofereço a classe econômica, que é a fórmula de lançamento. Eu ofereço a business class, que é a mentoria de 1 ano comigo, que chama Insider. E eu ofereço a primeira classe, que em teoria é o Platinum. E eu acho que você já foi no avião, você viu? Tem diferentes cadeiras e tal. Sim. Por que eles fazem aquilo? Porque eles têm gente que quer uma passagem mais em conta para aproveitar o dinheiro nas férias, né? Tem gente que isso não faz tanta diferença, então ele quer um pouco mais de conforto, paga business class, que é geralmente 4 a 5 vezes mais que a econômica. E tem gente que não se liga, assim, o orçamento é tão aberto, né? Tão livre que ele quer a primeira classe. E aí o avião, ele oferece aquilo porque ele otimiza. Primeiro oferece a econômica. Aí depois faz um evento ao vivo. O 678 é um bom modelamento para você. Faz um evento ao vivo de 3 dias. Não precisa começar com muitos não. Pode ser 10, 12. Lembra da Barry falando? Tem gente que faz com 10, 12. Inclusive quanto menor, mais converte. Né? Então, quanto maior, menos converte. Né? As pessoas sentem um pouco menos propensas e tal. Entendi. E aí, lá nesse evento, você oferece uma mentoria de 1 ano, que seria o seu insider, né? O seu insider. E aí, à medida que alguns médicos vão ficando bem faixa preta nisso, você oferece uma mentoria mais de alto nível. Mentoria mais faixa preta. Ou um mastermind, que eu acho que é mais legal. Entendi. Legal. Eu acho que tem bem esse modelo, bem parecido com o meu, nas devidas proporções, né? Nas devidas adaptações. Entendi. Tá bom? Legal. Obrigado. Quando você vai médico vai muito em congresso, não vai? Vai. Qual que é um bem grande, assim, bem famoso? Tem algum congresso que se destaca, que é muito grande, que é famoso nos médicos? Ou é por área? É por área. Eu sou gastroenterologista. Eu vou num congresso só de uma doença específica, que chama doença inflamatória. Então, assim, eu não vou nem ao do gastro geral.
Então, são várias, né? O cardiologista tem, sei lá, 4 tipos de congresso diferentes também. Entendi. Quantos médicos existem no Brasil, só para ter uma noção? Mais ou menos 20 mil por ano se formam no Brasil. Existem uns 400 mil médicos, mais ou menos 20 a 30 mil por ano se formando. Cara, mercadinho bom, hein? E o médico, ele investiu muito na formação dele. Tempo e dinheiro, não tem essa. Então, ele investir no seu curso é um no-brainer, né? Se ele tiver 2 neurônios, ele vai fazer a conta. Isso que precisa. Precisa mostrar as dores, né? Mostrar exemplos práticos do que aconteceu com sei lá, pessoas que estão há 70 anos fazendo plantão, pessoas que perderam tudo porque, enfim, não se prepararam, enfim, né? Eu acho que essas coisas a gente tende a mostrar no curso também. Total. Você tem uma boa promessa? Então, a promessa mudou também no teu curso. A promessa inicial era muito genérica e, assim, a nossa promessa atual é fazer a pessoa ganhar mais trabalhando menos. Não tem assim, muito... Total. A esposa está escrevendo aqui a promessa. Nesse curso vamos te mostrar como ganhar dinheiro sendo um profissional da saúde recém-formado ou mesmo já estando no mercado de trabalho, organizando aspectos variados da sua carreira como finanças, marketing, contabilidade, etc. Uau! Então vamos lá. Quer trabalhar nessa promessa? Ou você está afim? Sim, quero, claro. Então, tá bom. Então, o primeiro passo, vamos trabalhar em promessa. Até desligar o comentário, que às vezes ele me pega meu olho, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar nessa promessa. Primeiro quesito da promessa. E eu não quero que você veja essa promessa como uma promessa errada, não. Eu só vou avaliar ela e vou te mostrar como você avalia ela primeiro. Primeiro é o seguinte, se você me falou ela uma vez, eu estava tentando prestar atenção. Tem os comentários no meio, mas eu tô quase focado aqui, tá? Falando com você. Então, na primeira vez que você me falou, se eu tivesse que repetir ela agora, eu não conseguiria. É devido um pouco ao tamanho e um pouco à complexidade de linguagem dela. Então vamos lá, você vai repetir a promessa direito e não tenta simplificar ela não, só pra gente fazer um processo didático aqui. Entendi. Fala de novo a promessa e eu vou tentar realmente pegar. E sem tentar modificar, só a mesma promessa que você falou. Eu vou ler ipsis literis. Vamos lá. Neste curso, vamos te mostrar como ganhar dinheiro sendo um profissional de saúde recém-formado ou mesmo já estando no mercado de trabalho, organizando aspectos variados da sua carreira como finanças, marketing, contabilidade, etc. Uau. Com muita concentração, acho que eu consigo repetir. Como ganhar dinheiro sendo profissional de saúde, organizando aspectos variados da sua carreira, como contabilidade, financeiro, marketing, etc. Peguei 90% dela? Sim, pode ser recém-formado ou não. Perdi, você viu que eu perdi uma parte, né? E aí que vem a sacada. Uma promessa longa que não cola na cabeça, se você não tem chance dela colar na cabeça, é difícil de eu explicar para alguém, é difícil de eu explicar para mim mesmo. Entendi. Então a complexidade da promessa vai dificultar a minha decisão. Porque toda vez, como é que é mesmo? Entendeu? Entendi. Então, você pode continuar com a mesma promessa, mas se você não reduzir a complexidade dela, do tamanho dela, ou a sua tem tamanho, um pouquinho de complexidade de linguagem, né? Mas eu acho que é mais complexidade de recém-formado, organizando aspectos. Então você tem que diminuir ela para você ter a chance de ser memorizada sem eu precisar querer memorizar. Quando o médico falar você chega com essa promessa para sua esposa, vi um curso ela de quê? E você não sabe nem explicar porque é muito grande, é muito complexo. Então esse é o primeiro ponto que eu não daria ela não está óptima assim. Eu vou falar o meu, só para você entender. Eu vou te falar como a jornada que pessoas comuns levam para fazer seu primeiro 6 em 7. Se a pessoa não sabe o que é 6 em 7, eu falo a jornada que pessoas comuns levam para fazer o seu primeiro 100 mil reais em 7 dias. Eu não sei se eu preciso repetir muitas vezes, mas ela é mais simples. É curta. Agora, eu poderia fazer do seu estilo. A jornada, eu vou te ensinar a fazer 100 mil reais em 7 dias
organizando, fazendo lançamentos digitais, criando audiência, autoridade, sem sair de casa. Tá. Uhum. E aí eu estou acrescentando coisas na promessa. Entendi. Mas a grande sacada é quando a isca, né, quando o que ele quer tá lá, você não precisa explicar como. Tá. Então, eu vou te falar o seguinte, eu vou te ensinar a comprar uma casa pela metade do valor de mercado. Interessante, né? Uhum. Eu não preciso falar, eu vou te ensinar a comprar uma casa abaixo do valor de mercado em leilão de imóveis. Porque eu já tenho um interesse suficiente para te seguir a partir do... Opa, comprar casa por 40%, 50% do preço, estou dentro. Depois você explica. Depois eu explico. Então a gente vai diminuir a sua promessa para aumentar a capacidade de absorção no primeiro impacto. Tá. Porque isso vai ser por exemplo, quando você estiver convidando alguém para o evento, que evento você vai? Cara, Masterclass 6 em 7. Ou que evento você vai? Vou aprender a comprar casa abaixo do valor de mercado. Ou vou aprender a comprar casa pela metade do preço. Casas à metade do preço. Pô, minha esposa entende isso. Meu marido entende isso, né? Se a mulher estiver falando com o marido. Então vamos diminuir, então. Então, esse é o primeiro ponto que eu falaria da sua promessa. Se a gente fosse diminuir a sua promessa, como é que pega a essência dela? Se você fosse passar um Telegram, né? Como é que chama Telegram? É mesmo? Quando você passar um negócio com, você não tivesse tanto caráter, né? Você não tivesse tanto espaço para. Sim. Telegrama. Qual que é telegrama isso? Qual que é a essência da sua promessa? Se você só tirasse o 80% dela. Ganhar mais dinheiro se organizando. Ok. E aí, mas tá massa, tá? Você tá tirando a essência. Tá, não. Ela tá menor. Tá. Como ganhar mais dinheiro se organizando? Mas você ainda tá num vício de falar como. Fala o quê? Por quê você tá no vício de falar como? É o que eu falar. Você falar ganhar mais dinheiro se organizando é como se eu falasse como fazer um 6 em 7 fazendo lançamentos digitais. Tá. Se organizando não ficou bom, né? Não é que não ficou bom. É que você falou o meio. Tá. E geralmente você fala o meio quando você está inseguro, né? Ou ainda existe um grau de insegurança no destino. Entendi. Por exemplo, não tem nada de errado, tá? A justificativa vem como um processo de sustentação ao destino. Quando você acha que o destino só não vai captar, você dá uma justificativa. E tá tudo bem. Tá. Mas ele só tá dando um sinal de fumaça que o seu destino não se sustenta bastante. Por exemplo, se eu falar como comprar como comprar casas por 50% do valor de mercado, eu tô tão seguro que isso por si só já pega a atenção do meu prospecto, que eu não preciso nem falar que é leilão, deixa ele perguntar. Sim. Um processo didático só para você ficar ligado, tá? Qual que é o problema do se organizando? Vou te falar um desafio do se organizando. Pergunta se médico gosta de se organizar. Não. Ele não gosta. Ele não gosta, né? Ele precisa, mas não gosta. Sim. Então, se você colocar isso logo no começo, você vai estar fazendo um desserviço a você. Tá. Por exemplo, assim, vou te ensinar como ser médico e ganhar mais dinheiro e ter sucesso. Tá melhorando. Tá melhorando. Aí, beleza. Agora você tirou o como, né? Ótimo. Então agora vamos aperfeiçoar o destino. Agora que você sacou, vamos aperfeiçoar o destino. Qual que agora você vai lidar com alguns desafios desse, né? Tá melhorando, inclusive. O que é esse evento? Para ter sucesso como médico. Show de bola. Tá melhorando. Agora vamos melhorar isso, né? Vamos trabalhar isso, vamos afinar isso. O problema do mais dinheiro, o desafio que você tem, é que ele foi uma expressão prostituída. O que é uma expressão prostituída? Antigamente você chegava e falava, eu não sei se você tem um amigo que fala que tudo é uau, que massa. Só que, depois de um tempo, você sabe que o uau, que massa dele não é tão massa assim. Ele é só muito... Ele é só uma expressão. Tudo para ele é fantástico, não é fantástico.
entendeu? Como é que foi aquele restaurante? Uau, fantástico. Aí você vai lá, é um restaurante bom, mas não é fantástico. Então, assim, o fantástico, uau, foi meio prostituído. Uma expressão que, ao ser usada demais, perdeu a força. Nem antibiótico. Então, aí o que acontece? Muita gente falou ganhar mais dinheiro. E o problema de ganhar mais dinheiro é que se ele ganhar R$ 1 a mais, você está coberto. Mas ele não vai se sentir bem. Então é uma promessa um pouco insegura. Muito boa para você. Mas vai ser difícil de você ter sucesso com essa promessa. No passado, teria. Mas depois de muita gente ter entrado no mercado e falado isso e não ser uma grande quantidade, tem outro problema também dessa promessa, problema de expectativa. Você bem conhece que tem médicos que ganham muito dinheiro e não estão satisfeitos com quanto ganham. É uma coisa de expectativa. Ele às vezes ganha 10, 20, 30, 50 mil e acha que é pouco. Porque a expectativa dele era ganhar 100 mil. Por algum motivo, tá? Porque ele é cirurgião ou porque ele faz isso e aquilo. Então, o mais, ele depende muito da expectativa. É muito difícil de medir. É fácil de medir, mas é difícil de sacar se é uma coisa que gera negócio. E quando você jogar essa, não vai tender a colar com os médicos por causa desses negócios. Entendi. Aí você vai ter que entrar numa área mais desafiadora. Se não pode ser mais, quanto é? Sim. É uma pergunta filosófica que você vai ter que engajar nela. Certo. E você não precisa de uma resposta agora, mas quanto é? Qual que é a diferença de verdade? Você está entrando num... Tipo, aumentar o seu faturamento em até 50%. Por exemplo. E geralmente tem dois fatores do médico, né? É tempo e dinheiro. Aumentar em faturamento 50%, trabalhando 50% mais, ou não? Você pode jogar isso. Como aumentar o seu faturamento em 50%, até 50%, trabalhando a metade do tempo que você trabalha hoje. Ou não, simplesmente como aumentar o seu faturamento em 50%. Por exemplo, eu falo... Sem trabalhar mais. Sem trabalhar mais, sabe? Eu falo, por exemplo, eu não falo como fazer o 6 em 7 trabalhando menos. Eu falo como fazer o 6 em 7, é o suficiente. Sim, E aí é muito massa, sabe por quê? Porque você tem um histórico das pessoas que fizeram o seu curso. E você, como é que é? Você consegue... Eu falo que é difícil às vezes a gente ficar traqueando, rastreando o faturamento das pessoas, que não é uma coisa simples, né? Ao mesmo tempo você deve ter uma noção. A gente faz no final do curso, a gente faz lá pede para eles opinarem, né, sobre o curso, e assim, 100% das pessoas falam que ajudou muito, que muitas coisas eles vão levar para a vida, que vai melhorar, que eles perceberam que eles estavam com problema de trabalhar demais, ou de não guardar dinheiro, ou de, enfim, não saber fazer marketing. Eles sempre dão esse feedback na hora ali, sabe? A gente tentou falar com o pessoal depois, 6 meses depois, 1 ano depois, mas o pessoal não responde. Entendi. Então, a primeira lição, isso aqui é entre a gente, mais uma dica da área. Né? Se encontrasse o médico pode dar dica de medicina para você, eu posso dar dica de marketing. Toda vez que você fizer um curso, se você não pisar muito na jaca no curso, e você botar uma câmera ou perguntar para a pessoa o que elas acharam, elas sempre vão falar alguma coisa do tipo: foi fantástico, foi massa, foi isso, foi aquilo. Por exemplo, no 678, você chegou aí no 678, não chegou, né? Sim, foi. Tá, se eu botasse uma câmera, você viu que eu não fiz isso, mas se eu botasse uma câmera e falando o que você achou do curso, eu ia ter pelo menos uns 100 testemunhos de pessoas curtindo, fazendo e acontecendo. Sim. Porque a hora, o evento, o local. Mas esse tipo de testemunho, ele não tem muita força. Tá. Porque, primeiro que as pessoas começam a sacar, o curso é muito bom e tal. Mas segundo que eu não vendo o curso, eu vendo a transformação. Né? No meu caso é o 6 em 7. Então, o jeito que eu descobri para as pessoas virem à tona com o seu faturamento, adivinha qual foi? Depois você faz você
pega os depoimentos depois? Não. Ó, como é que eu consigo descobrir que as pessoas fizeram o faturamento? Na hora eles mandam espontaneamente, né? Ou antes, né? Você pede antes para mandar e... Ó, tem alguns jeitos, tá? Eu vou te dar alguns jeitos aqui. Se a gente tiver tempo, vai ser legal. Primeiro jeito é, eu criei níveis. Eu criei níveis de sucesso no meu produto. Assim como o karatê tem a faixa branca, a faixa azul, a faixa roxa, a faixa preta, eu descobri que meu negócio também tinha suas faixas. Então, primeiro que é aumentar 50% é um nível X, mas se o cara dobrar é nível Y, se o cara triplicar é nível Z. E eu acho que o problema disso depende de onde você começou, né? Se o cara já faturava 1 milhão, vai ser mais difícil de dobrar do que o cara que não faturava nada, né? O cara que não faturava nada, faturou R$2, ele multiplicou por... Então você tem que criar níveis que sejam bons. Então é um nível de 10 por mês, de 20 por mês, de 100 por mês, de 1 milhão por ano. Eu não sei o que significa no mundo dos médicos isso. Mas eu acho que no seu nível tem as faixas. Tá bom? Eu acho que é massa. E as pessoas gostam disso, porque reconhecem, porque elas aspiram, porque é uma meta. Muita gente faz 6 em 7 simplesmente porque eu declarei que tinha 6 em 7. Muita gente chega à faixa preta porque eu declarei. Elas colocam como objetivo, né? Colocam no braço. Então, o que eu faria no seu caso? Eu defini os seus... O que é a sua faixa branca, a sua faixa azul? E aí você começa a reconhecer essas pessoas por isso. Adivinha o que vai acontecer? Sim. Primeiro, passo 1, elas vão aspirar isso. Então vamos supor que a faixa marrom do seu nível fosse 100 mil por mês. Não sei, tá? É que eu não sei se médico ganha tanto ou muito. Vamos supor que seja 30 mil por mês. Tá. Não sei. Tá. Você tem que... E aí o que acontece? Quando o cara vira a faixa marrom, ele vai vir à tona para pegar a faixa marrom dele, para se reconhecer. E aí você vai começar a sacar. E aí, depois que ele virar na faixa marrom, ele vai aspirar para a faixa, sei lá o que, próximo nível. Esse é um jeito. O segundo jeito de você fazer isso é você debriefar, você oferecer uma análise. Olha só que louco. É o que eu faço no Insider. No Insider eu sei exatamente o faturamento do Insider inteirinho. Sabe como é que eu sei disso? Se eu pedir para eles postarem, eles não vão postar. A vida vai acontecer. Mas eu falo, a cada lançamento, um faixa preta vai te analisar. Vai te dar um feedback de como você está indo. E para ele dar o feedback, ele tem que ter o faturamento. Claro, né? Como é que você vai dar o faturamento na pessoa sem os dados, né? Que nem um médico fazer uma diagnóstico sem exame, não dá, né? Então, o que acontece? Se você oferecer feedback, e o seu caso não é lançamento, né? Devem ter ações. A cada trimestre, você tem uma consultoria comigo, para eu te dar feedback. Com essa consultoria, ele tem que preencher uma pré-ficha, né? Você não pode chegar na consultoria, ele tem que preencher todos os dados, quantos clientes você teve, quanto você isso aqui. Eu vou te falar, só dele preencher aqueles dados, ele vai aprender um monte. Eu falo para os insiders que só deles preencherem os dados do feedback de lançamento dele, já aprendem muito. Porque a maioria das pessoas lançam e não tem esse processo, né? E aí você passa a ter a chance de dar feedback no cara. Isso é muito bom por 2 motivos. A chance desse cara ter resultado é brutalmente maior, porque você vai direcionar ele. 2, você vai começar a ter noção do resultado real que o seu negócio funciona. 3, você vai começar a ver os pontos falhos do seu método. E eu não falo de falhos como problemas, não. Os pontos fracos mesmo. O carro tem ponto fraco, não tem? Todo mundo tem ponto fraco. Inclusive, para você fortificar um ponto, você enfraquece o outro. É normal, né? E aí você vai ter noção nessa turma, nesse seu curso, vai ter noção. Então, se no seu curso você oferecesse... E, velho, no começo, sabe quem fazia todas essas análises? Você. Eu fiz umas boas... Eu acho que eu fiz umas boas 90. E aí, depois que eu fiz, eu vi que eu podia chamar faixas pretas para fazer. Quem são faixas pretas? Adivinha?
Sim, são seus mentorandos, né? Meus Seus antigos mentorandos de sucesso. É. Agora, aí você fala, por que um faixa preta vai analisar o lançamento de outra pessoa se ele ganha dinheiro? Eu vou te falar. Porque imagina quando você olha o negócio de outra pessoa, você ganha muito. Você vê. E é muito louco, né? Porque a pessoa desafia os seus conceitos mais básicos. E você começa a ter ideias para o seu negócio. Né? As ideias fazem sexo, né? Você analisa 3 lançamentos, você começa a pegar uma coisa que mistura com a outra e faz uma coisa e bum, o seu lançamento. Então, assim, as análises feitas em uma frequência que seja boa para você, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, é revigorante. É massa você pegar a vida de um médico numa outra cidade, não tem nada a ver com você. Entendi. Mas entendi, é uma boa ideia, ótima ideia. Então, assim, e essa assim... questão das ideias, a gente mudou muito quando você respondeu uma menina lá que estava fazendo um curso para advogados recém-formados. Não sei se você se lembra disso, mas a gente usou muito do que você falou para ela, para a gente, né? Sobre isso. Então, quer dizer, realmente... Mas agora, na prática, Érico, assim, eu vou oferecer um curso, eu vou oferecer essa mentoria no mesmo curso para a mesma pessoa, ou eu vou fazer um curso padrão e aí, a mais, eu ofereceria um curso com mentoria? Sinceramente, eu não sei. Depende muito do que você consegue vender. No começo, eu falo o que eu posso te falar fundamentalmente. No começo é o seguinte, esses dados valem mais do que o dinheiro cobrado pela mentoria. Por exemplo, eu falar no meu primeiro insider, que o insider faturou, e eu posso falar porque a gente analisou todos os lançamentos, viu que aquele grupo faturou 80 milhões, vale muito mais, aquele dado sendo íntegro, com um nível de integridade alta, da gente olhando, sem esqueminha, sem exagerozinho, entendeu? Aquilo vale mais do que o próprio dinheiro que os insiders me pagaram. Sim. Então o que acontece? Se eu tivesse que fazer aquilo de graça, agora é uma parada, eu faria. Qual que é o problema de fazer de graça? O problema de fazer de graça é porque as pessoas não fazem. Você sabe muito bem que tudo que é de graça ganha menos prioridade na lista de prioridade das pessoas. Mas então, ainda para usar a escassez, né? Eu gosto de cobrar. Porque quanto mais eu cobro, mais a pessoa implementa aquilo que eu falo. E todo mundo ganha. E mais ele faz resultado. E assim, se você tem a chance de cobrar, cobre. Não pelo dinheiro. Apesar do dinheiro ser bom também. Mas numa visão de muito longo prazo, você ser conhecido como médico que gera XYZ de resultado, vale mais do que o dinheiro que pagaram para você. Então, agora, se você quiser conseguir cobrar, cobre. Se você não conseguir cobrar, saiba que aquele resultado vale mais no longo prazo. Aí você vai ter que fazer um processo de seleção muito grande, né? Então, no começo pode cobrar mais barato, porque você quer mais o resultado do que a parada. Principalmente que no começo você não vai conseguir fazer muito volume, como eu faço. Né? Um programa Insider no passado, sabe quanto ele custava? Mais ou menos. Quando era eu que fazia 100%? Não. 80 mil à vista. Por quê? Porque eu não tinha volume. Era só eu. Né? Chamava até Legacy na maioria das vezes. Não chamava esse mesmo nome, né? Mas à medida que eu consegui mais faixas pretas para analisar, eu consegui baixar esse preço. Claro. E eu gosto de baixar o preço porque dá mais resultado. Mas demanda uma grande estrutura. Então no começo você não tem essa estrutura, então cobra de verdade. Oferece uma boa garantia e cobra. Mas sabe que cobrar deles é difícil, né? Eles ganham bem, a gente ganha bem, mas assim, a gente fazia o curso presencial, a gente colocava 200, 300 reais aqui o curso para um dia e os alunos queriam. Não, e eu vou te falar. Caro. Porque sabe por quê? Porque a sua promessa não estava forte. É isso que acontece quando esse trabalho de promessa não acontece. Você vai penar, você vai cobrar barato e eles vão reclamar. Quando você muda a promessa e muda a garantia, o jogo muda. Te dar um exemplo. Supor que o custo fosse 9 mil ou 7 mil. E se você não aumentar o seu faturamento em 50% até o final do ano, eu te devolvo o dobro do dinheiro.
Uhum. E você tá entendendo que é uma promessa diferente? E eu não quero que você faça essa promessa. Mas eu tô exagerando uma promessa para você entender que há promessas e promessas. Tá. O caro e o barato é muito relativo. Uhum. 100 mil é caro ou barato? Depende. Se for para um apartamento que vale 1 milhão, Claro. ele arruma. Então, É. só fica ligado que quando eles reclamaram do preço, não tinha nada a ver com ele ser médico. Eu juro por Deus, eu tenho muitos médicos como os alunos. Era só um sinal de fumaça que a promessa não estava afinada. A garantia não estava afinada. É como você estava andando com um carro com freio de mão puxado. Não tem nada de errado com o carro. Mas com freio de mão puxado é difícil. Sim, sim. E não é da sua categoria. Inclusive, categoria de médico é muito bom. Porque quando eles vêm, é porque é uma pessoa que naturalmente vê dinheiro em 1 ou 2 consultas, né, 1 ou 2 clientes, consegue ver isso mudando. Só que o jeito que acontece, quando uma promessa não está tunada suficientemente, esse é o sintoma. O médico sabe disso. Às vezes você tem um sintoma que é dor de barriga, mas não tem nada a ver com a barriga. Sacou? É isso. Sim. O preço é uma dor de barriga que não tem nada a ver com a barriga. É uma coisa lá no pé, que inflamou e foi. Então é dor de barriga que não tem nada a ver com a barriga. Tem a ver com alguma outra coisa, um pulmão, sei lá. E nesse caso, que aí é difícil, né? Mas você Peguei. Você pegou. Às vezes é uma dor de ouvido que não tem nada a ver com o ouvido. Tem a ver com uma outra parada. Tem a ver com o seu sistema imunológico. Sei lá. E aquilo que você fala, né? Para definir o preço é isso, né? Você vai colocar lá e vai vendo, vai subir ou vai descer. O primeiro você sempre vai errar, né? O primeiro sempre erra. E o mais importante é você entender que no ramo estratégico, quando você estiver jogando xadrez, né? Sabe quando você dá uma peça para pegar uma maior, mas lá na frente? Você troca uma peça. Você mata uma peça. O que vale mais dinheiro nisso tudo, que a maioria das pessoas vê, não é nem o dinheiro que você ganha nos primeiros cursos, é a capacidade de resultado. É um médico falando, cara, ó, esse cara é ponta fina. Eu tinha um faturamento X, agora eu sou faixa, não fala faixa, né? Eu sou nível Y. E foi muito massa, porque isso não ensina na faculdade de medicina e por aí vai. Isso. Legal. Então isso aí. Tá bom? Espero que tenha tido vários insights aí pra você. Depois rever a gravação que vai ficar por 24 horas e anota isso, porque vai sumir outras coisas. Assim como a sua promessa era longa, né? Essa conversa é muito longa pra você captar tudo. Sim. Não, foi ótimo. A nossa grande problema lá no 678 foi que você falava que não conseguiu fazer amigo aqui e a gente ficava, mas a gente tinha que ser amigo desse cara, né? Pois é, olha só. Mas assim, vocês falam isso, a gente fala isso, mas quando eu explico o que eu faço para as pessoas, é muito louco. Eu estou de férias aqui, às vezes eu explico para umas pessoas e elas começam a olhar assim. É estranho, né? Porque eu não sou um médico, eu não sou um corretor, eu não sou um executivo. Então as pessoas ficam com o pé atrás mesmo, né? Sim, sem dúvida. Natural. É verdade. E aí, quando eu começo a falar de 6 em 7, aí o bicho pega, aí já não tem mais. É verdade. Feliz Natal pra você também, cara. Grande abraço. Toda a família aí e nos vemos. Um abraço. Nos vemos, Emerson. Tchau. Tchau, abraço. Tchau. Então, Érico, eu trabalho como lançador de urgência. Certo. E esse ano eu fui pro Fórmula ao Vivo ano passado, e esse ano eu passei o ano lançando, assim, só que não vendi nada. Já lancei aí com 3 especialistas diferentes, entre eles eu, e foram 3 sementes. E os 3 sementes, cara, não, foram 3 sementes e eu ainda arrisquei um interno. Os 3 sementes eu não vendi e o interno eu não vendi. Minha pergunta é, no interno, eu gerei bastante engajamento, sabe? As pessoas entraram, viram as aulas, comentaram, praticamente assim, desesperadas para comprar. O interno foi o último que eu fiz. O penúltimo, perdão. Eu jurava que eu ia vender, menino, mas eu tava assim, tipo, dessa vez vai. Dessa vez vai. Nenhuma vem. E assim, eu tô... Vou mentir não, bem desanimado, sabe?
E eu queria meio que saber se existe quais são as maiores probabilidades, assim, na tua experiência, quando eu gero muito engajamento e mesmo assim não vendo. Nossa, eu vou resolver esse problema hoje, de uma vez por todas. Deus abençoe. Então vamos lá. Geralmente quando alguém faz múltiplos lançamentos e não vende, quer dizer que ele está pulando etapas. É um sinal de fumaça, né? Não quer dizer, onde tem fumaça tem fogo? Não necessariamente. Mas existe uma possibilidade de fogo, uma probabilidade de fogo. Desculpa que eu só engasguei aqui. Então vamos lá. Então toda vez que você estiver lançando e não tiver tido resultado, e não tiver como falar comigo, você vai se perguntar, qual foi a parte que eu pulei? Porque às vezes a gente pula partes, né, em tentativa de fazer a coisa acontecer, e porque a gente acredita que aquela partezinha talvez não seja tão importante. Só que aí, ela na maioria das vezes pode ser que ela é muito mais importante do que você imagina e o receio acontece, tá bom? Então vamos lá. Você tá com qual fórmula? Você tá com a fórmula atualizada? 2020? Estou, desse ano. Não, 2020 não. 2019. 2019. Eu tô de barba ou sem barba nela? Tá com barba. Com barba, então é atual, tá? É que, na verdade, eu gravei em 2019, mas eu falo que é 2020, igual o carro, sabe? Sim. Beleza. Então, beleza, vamos lá. Qual foi me dá um exemplo de um dos lançamentos que deu errado. Só pra gente analisar ele por si só. Pronto. Vou te falar de uma pessoa que foi a especialista que eu lancei. Certo. Ela tem um produto para crianças, né, para mães, na verdade. E foi o último lançamento de semente que eu fiz. A gente fez, assim, 7 dias, a gente fez uma lista com 1.000 e poucas pessoas. 1.010 pessoas. Tá bom. O que vem antes da lista, só para eu entender? O avatar, né? Isso. Sim, e depois do avatar? Depois do avatar e antes da lista? Ah, meu pai, de cabeça assim não vou lembrar, não. Vem uma coisa que chama conteúdo. Sim, Nutella e Raiz. Ela fez uma maratona, né? A gente fez uma maratona de 10 lives. Só que isso, a gente trabalhou muito no conteúdo via e-mail. A gente fez uma programação. Então tá errado. Não funciona. Então escreve mais um aprendizado. Além da promessa estar subjetiva, né? Foi um bom diagnóstico. Você não adianta trabalhar via e-mail. Porque você não tem o controle de quantas pessoas veem esses e-mails e quando elas veem esses e-mails. Então, o que tem que ser trabalhado no lançamento tem que ser trabalhado durante o lançamento, independente se foi trabalhado durante o e-mail ou não. No caso, principalmente dessa questão da oferta. Exatamente. Então, mas continua, o que mais que ela não falou? Sobre o webinário, eu acho que eu ia comentar contigo que não tinha dado muito certo assim, estrutura, né, na hora. E eu fiquei acreditando assim que a pior coisa foi essa questão do webinário mesmo. A estrutura dele. Né, que você passa uma receita de bolo, como você diz. E eu acho que foi isso que não fez vender. Né? Foi o que eu fiquei mais... Por que não? Me dá um exemplo. Eu fiquei achando... Na verdade, teve todos os passos, só que eu achei que os passos foram curtos, sabe? Tipo, tem a estruturazinha da super promessa, tal, os entregadores... Um exemplo bem específico. Porque curto, longo... Vou te dar um exemplo, tá? Às vezes, 5 segundos é longo. Às vezes 5 minutos é longo. Às vezes 5 minutos é curto, depende do que você está fazendo. Por exemplo, se eu estou numa luta de jiu-jitsu, 5 minutos é uma morte. Mas se eu estou esperando o carrinho passar, 5 minutos não é nada. Então, curto, longo, é complicado. Quanto mais específico você for, mais eu vou poder te ajudar. Vamos lá. Na parte que tem as etapas, né? Que a gente pega plausibilidade, super promessa. Então, começa qual a primeira etapa? Super promessa. Exatamente. Aí, essa parte estava curta ou longa? Eu acho que ela ficou muito curta.
A minha é super curta. Sabe como é que é a minha super promessa? Hum. Eu vou te explicar como pessoas comuns, o caminho que pessoas comuns levam para gerar o seu 6 em 7. E você só fala isso? Tipo, curto e cruzinho assim, desse jeito? Ué, pra que eu vou falar mais se não precisa ser falado mais? Você quer aprender a fazer um 6 em 7? Claro, né? Então pronto. Tá bom. Eu não preciso ficar enchendo linguiça assim. Encher linguiça num sentido de eu não preciso falar mais se eu não preciso falar mais. É tipo, falei o suficiente. E aí eu entro na plausibilidade. Eu sei que isso pode parecer muito bom demais pra ser verdade. Eu sei, eu entendo. Ninguém sai aí fazendo 6 em 7. Todo mundo acha que é picaretagem, pirâmide. Se eu não tivesse... Aí eu entro na plausibilidade. Se eu não tivesse feito. Se eu não tivesse ensinado essas pessoas a fazerem, tá aqui uma foto das pessoas que fizeram 6 em 7 em 2018, 2019, também não acreditaria. A plausibilidade também é super curta. Eu não quer dizer que ela precisa ser curta ou longa, ela precisa falar o que tem que ser falado. Qual foi o dela? A plausibilidade dela foi trazendo exemplos mesmo da clínica, né? E como ela atua. Você acha, e qual foi o problema disso? Eu acho que, assim, na minha concepção, fazendo debriefing, que eu tô tendo até bastante dificuldade em fazer, é porque não tem como ter outra pessoa falando, sabe? Não, tipo, explica pra mim. Como é que eu já... Você disse que ela dá exemplo da pessoa, mas a pessoa não fala, é isso? Tem até os vídeos, a gente colocou na página de vendas alguns vídeos das pessoas falando. Só que durante o webinário ela citou os exemplos, só que no webinário em si não dá pra, tipo, até dá, mas já foi bem complexo a fazer sem colocar o vídeo no meio, entendeu? Não precisa botar o vídeo no meio, não. Ela só pode citar os exemplos. Funciona pra mim. Funciona pra ti, né? Foi o que foi feito. Qual foi o preço do produto? Foi R$397. Foi outra coisa também que eu tô... Qual foi a garantia? Foram 7 dias de garantia. A gente não colocou... Rapaz, você tá querendo passar a perna nas pessoas, hein? Não, claro que não. Ué, por que você botou só 7 dias de garantia? Eu acho que é porque 7 dias de garantia é o que é lei, né? De colocar... E aí você tá na lei, tá? Da lei tá legal, né? E depois não vende nada e fica reclamando. Eu nunca pensei que isso fosse um problema. Eu tenho visto muitos produtos. Não é necessário, eu tô brincando assim. Não aparece. Pelo amor de Deus, não é assim. Não, é sério, mas pensa comigo. A pessoa tá lá do outro lado de lá. Onde está o maior risco da transação? O maior risco é ela comprar e não gostar, né? É um dos riscos, né? Onde está a maior probabilidade de cair no colo de quem? No seu colo não vai cair, né? Por que não vai cair no seu colo? Porque se ela comprar e não gostar, é a mesma coisa. Não comprou e tal. Ela tem o risco de perder dinheiro, você tem risco de perder nada, né? E aí você dá uma garantia na lei. Você usa a lei para garantia. E você não tem prova, não tem reputação, esse é o primeiro lançamento. E você bota os riscos nas costas do seu cliente. Sem prova, iniciante. E você ainda está sendo espartano, sacou? Quando você não tem muita prova, a autoridade, o cliente, você precisa botar os riscos nas suas costas. Você precisa assumir o risco da transação. Se você assumir o risco da transação, a pessoa vai ficar tentada a comprar seu produto. Vai ficar uma proposta irresistível. Tipo assim, você tem algum bem? Você é dono da sua casa, da sua moto, do seu carro? Você tem algum? Sim. Que bem que você tem? Um carro. Um carro, perfeito. Então, olha aí uma garantia boa. É o seguinte, se o seu filho não deixar de fazer pirraça, que é a promessa dela, né? Em 30 dias você passa o seu carro pro nome da pessoa. O que você acha? Promessa onda essa daí. Essa aí, você tá botando os riscos nas suas costas, né? Botando total. Você acha que não ia vender?
Rapaz, com promessa dessa Tá daí. entendendo que o que eu quero, isso é um exercício, não é para você botar o carro, mas é um exercício que quando você muda a garantia e bota uma garantia forte, você tende a ter resposta disso. E não precisa botar o seu carro no jogo, mas alguma coisa do tipo. No começo, quando eu lancei a Fórmula e não tinha prova, não tinha garantia, era mais ou menos assim, se em 90 dias você não tiver tido o resultado que você acha que devia ter, eu te devolvo o dinheiro da Fórmula mais R$ 500 do meu bolso. Ela acredita no produto dela? Demais. Até porque E ela você vive acredita no produto dela? super. Eu vejo ela utilizando assim, o produto dela no dia a dia, né? O que eu quero dizer é o seguinte, tem dois tipos de garantia. Garantia incondicional, isso é, sem condições. Se não gostar, basta pedir a garantia. E tem a garantia condicional. Se você fizer tudo o que eu falei, em 90 dias, seu filho não melhorar, eu te devolvo o dinheiro que você pagou mais o dobro. Quando você tem pouca reputação, você precisa amplificar a garantia. Porque senão você vai ficar vendo navios. Isso aí agora pra mim fez todo sentido, sabe? Total. Vamos ver o outro lançamento, vamos analisar um outro lançamento que não deu venda. E eu quero ver Pronto. se a gente vê algum Eu padrão. lancei uma moça de desenvolvimento pessoal. Ela é coach. E ela tem um produto voltado para mulheres. É um produto para desenvolvimento emocional para mulheres, que é o método Certo. Dona. Certo. A gente também chegou a fazer uma lista com um pouco menos leads, uns 800 leads. Então relaxa por aí. A gente sempre começa antes da lista. Quantos conteúdos Pronto. raízes e quantos conteúdos Nutella ela posta semanalmente? Então vamos lá. Essa daí uma das grandes falhas que eu vi foi os conteúdos mesmo. O Raiz de Nutella, ela não fez muito bem no lançamento de semente. Só que no interno ela fez. Então, Ela vamos fez lá. também uma maratona. Você fez um lançamento interno com ela? Fiz um lançamento interno. Vou voltar à pergunta. Pergunta simples, resposta simples. Quantos raízes e quantos Nutellas ela posta semanalmente? Bem, nesse lançamento interno, ela postou em torno de 10 Raiz no lançamento inteiro, que durou 2 meses. E Nutellas ela postou em torno aí de 5 por semana. Não chegou a postar um por dia, não. Quantos lançamentos ela postou a semana passada? Quantos raízes e quantos Nutellas ela postou essa semana? Essa semana agora, assim, já tem um tempinho que a gente fez um lançamento e aí não tá saindo Nutella, né? Como eu te disse, eu desanimei, ela desanimou, aí meio que, principalmente com ela. Qual que... Que a gente não tinha feito já 3 lançamentos e não deu certo. Pelo que você está falando, assim, a resposta tinha que vir alguma coisa de 2/7. Érico, religiosamente ela posta 2 raízes e 7 Nutellas. Pelo jeito que você está me respondendo, tá tendo um sinal de fumaça que isso não está acontecendo ou não aconteceu. Sim. E aí, o Sim. que acontece? É difícil, né? Se você não segue a receita à risca, você já começou com uma casa meio enviesada para cair. Começou. Total. E aí, o que você faz? No primeiro lançamento, você fez 0 vendas, você parou de postar conteúdo. É tipo, você não rega já a planta. Uhum. E aí a planta fica fraca, aí você para de regar ela. Desiste Aí da a planta vida vai já. pro saco, né? Já desiste da vida. Então, assim, você como lançador não pode negociar essa parada. Se você negociar essa parada, que nem um cara... já não... Quantas vezes você foi na academia? Antes da pesagem fui 10 vezes, depois parei de ir. Ué. Funciona, né? Então, a raiz... E não é surpreendente que isso tenha acontecido. Mas vamos ver mais ainda. Qual foi a promessa do lançamento dela? A promessa do lançamento dela é a hora da virada, né? Eu tô ficando meio norteado conversando com tu. Não, eu imagino, né? Eu faço bastante pergunta, tem bastante gente aqui também. A hora da virada, deixa eu lembrar aqui da headline certinha, tá? Sem problema. Respira fundo aí. Eu tô tentando ajudar para ver se tem algum outro padrão em relação. Eu penso que essa questão faz sentido da oferta também.
É de que ela descubra um método definitivo que mulheres têm usado para sair da zona da procrastinação. Foi o que a gente usou na página. Parar de Não procrastinar. foi exatamente isso, foi algo muito semelhante. Então você ensina as pessoas a pararem de procrastinar? É ela, né, no caso. Eu só tô Desculpa, falando. vocês como lançamento, né? Então ela Sim. ensina as pessoas a parar de procrastinar, essa é a promessa dela? Basicamente, né? E é muito Mas louco, né? é muito inespecífico, né? Eu não sei. Procrastinar pra quê? Assim, Uhum. parar de procrastinar pra atingir o quê? Entendeu? Não sei, pareceu meio estranho nesse sentido. E as pessoas procrastinaram na hora de comprar, né? Na hora de. Eu tô um pouco revoltado, Eric. Porque na hora de baixar o e-book, a gente recebeu, tipo assim, vários e-mails de uma galera contando histórias longuíssimas. A gente recebeu 300 comentários, aumentou o engajamento dela no Instagram 1000 vezes. Velho, eu jurei de pé junto, que aí eu virei para ouvir um marketing de esperança, né, no final das contas, que eu ia vender. E aí, no final das contas, eu fiquei tipo, porra! Desculpa xingar aí, relaxa. Mas. Então vamos lá. Vamos supor que parar de procrastinar fosse uma boa promessa, né? Nada de errado, mas vamos supor. Qual que é a prova que ela tem? Ela tem prova social de coaches dela. Então qual que é? Me dá um exemplo. Por exemplo, ela atende aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos ela tinha uma mulher que ela contou a história dela que vivia meio que submissa ao marido. A história até bem emocionante, assim. Ela gravou isso em vídeo e tudo isso a gente colocou disponível ali no... Então, tá bom. Disponível na página. Você tá entendendo Como? que você não conta... Eu ainda não vi a prova. Continua. Uhum. Ela conta a história dela falando que devido ela ter sido muito tempo submissa ao marido, ela quando ia fazer qualquer coisa para ela se deixava em segundo plano. E depois de passar pelo método, ela começou a colocar as ideias dela mesmo no papel. Depois de ela passar pelo método dona, ela se tornou realmente dona da vida dela. E ela também se emocionou, usamos bastante o gatilho da emoção, nesse caso. E ela explica detalhadamente, né, quais foram os passos do método. Tem uma coisa sobre os invisíveis, por exemplo, invisíveis. Não, explica o método não. Ainda, Tá. né? Não, eu só quero saber qual que foi a transformação. Ela passou a ser dona da basicamente vida ela dela. não conseguia fazer nada por ela mesma. E depois do método ela Entende que conseguiu. isso não é... Então, vamos lá. Você tem um problema, né, um desafio de alinhamento. Uhum. Você, na promessa, se a promessa foi de acordo com o que você está pensando, ela prometeu que ia parar de procrastinar. Certo. E o estudo de caso que você deu não é um alinhamento um para procrastinação. Direto, né? Tem mais sobre outras coisas. Tem trocentas outras coisas. E aí entra uma confusão danada. Nada de errado com isso. Eu entendo, até acho legal. Se fosse um curso para as mulheres pararem de ser submissas aos maridos, seria perfeito. Olha, nessa masterclass, nessa aula, nesse aulão, nesse workshop, eu vou te ensinar a não ser mais submissa ao seu marido. E aí ele vai lá e vai chegar... Inclusive é igual a fulana. Fulana era submissa ao marido, fez o curso dona e agora não é mais submissa ao marido. Ainda tem um casamento feliz. O marido está feliz, ela está feliz e ela não é mais submissa para o marido. Você viu que existe um alinhamento entre a minha promessa e a minha prova? Uhum. Se a sua prova é, vou te ensinar a parar de procrastinar, eu vou falar assim, aqui é o Eric, vou te dar um aulão, um workshop de parar de procrastinar. Tinha a fulana de tal que queria muito pular de paraquedas. Era um sonho dela pular de paraquedas. E ela procrastinava em pular de paraquedas. Ela fez método dona, saiu de lá dentro do avião. Aí é uma conexão clara a lógica filosófica, né? A lógica da linguagem, tá. Eu prometi que ia parar de procrastinar e essa pessoa parou de procrastinar. E a ciclana também, ela sempre queria ter o casal queria ter um filho, nunca queria ter um filho, estava procrastinando, saiu de lá grávida.
aí sim, é uma prova que ela consegue parar de procrastinar. Então, existe uma grande possibilidade, mesmo que a coisa não seja específica, ela tem que estar em alinhamento, lógico. Se você ensina a pessoa o que você fala na promessa tem que provar aquilo que você falou. Você não pode falar uma coisa, qualquer coisa. Senão causa uma... É tipo, você pede uma pizza, o cara te traz um macarrão. E, pô, pediu uma pizza. Ou então você pede uma pizza de calabresa, ele te traz uma pizza de salsicha. Salsicha não é calabresa. E aí você vai, se você já cometeu esse potencial, e você não está com a cópia exatamente aqui com você, né? Então você não está lendo palavra por palavra e tal. Mas se você já tem essa falta de alinhamento naquilo que você recorda, é possível que essa falta de alinhamento é tipo um caminho onde você vira um pouquinho para a direita, mas lá na frente vai ter uma diferença de tamanho no destino. Porque você tem que escolher uma Roma, uma coisa para resolver, e você só foca nela. Todas as estradas levam a Roma. Por exemplo, eu escolhi o 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias. O que acontece depois de 7 dias não é... Eu não ensino a vender mais. Eu não ensino a SEO, eu não ensino rede social. Você vê que eu não ensino rede social? Eu falo assim, vou te ensinar. Eu só ensino um ponto, 6 em 7. Só isso. E todas as ruas levam ao 6 em 7. E aí as pessoas veem, o Érico, eu não sei se ele sabe resolver tudo, mas ele sabe resolver o 6 em 7. Você tem que tomar cuidado, principalmente com as pessoas de desenvolvimento pessoal, porque o que eles fazem ajuda as pessoas em diferentes níveis, né? Pô, tem gago que começa a falar, eu já vi essas paradas, tem pessoas que não tinham relacionamento, entram no relacionamento. Então, vida financeira também envolve. Vida financeira. Então, mas o problema disso é que eles viram arnica. Já viu falar do gatilho mental? Arnica é uma plantinha. Lá em Brasília tinha um cara que vendia arnica. É uma erva do cerrado, sei lá se é do cerrado. E aí ele virava, entrava no ônibus e falava assim, vou vender arnica pra vocês. Ele era meio doido, tá? Ele era muito sujo, barbudo, morador de rua. Eu acho que ele passava numa moita, pegava arnica, entrava no ônibus e começava a falar, arnica é bom pra cura impotência, cura câncer, cura diabetes, cura até infidelidade. E aí distribuía as arnicas pra galera, pra quem quisesse comprar arnica. Cicatriza. Qual que é o problema? Você pegava aquela plantinha, você até acreditava que aquela plantinha deve ser boa, não deve ser ruim. Mas, pô, será que ela cura impotência e infidelidade ao mesmo tempo? Câncer? Porque é muito louco, né? É muito difícil de acreditar. Agora, se ele falar assim, gente, vocês estão enjoados, essa é a melhor planta para tirar ressaca. Eu acho que ia ser mais fácil ele vender arnica pra gente do que simples. Porque eu consigo ver, pô, vou pegar uma ressaca, faz um chazinho de arnica que isso vai dar certo. Opa! Mesmo que ela cure câncer, impotência, diabetes, você tá entendendo que é difícil de... Quando você fala que você cura tudo, é difícil de você vender isso na cabeça das pessoas, porque as pessoas vão pensar que você é arnica. Aí eu tenho que ter uma plausibilidade para cada coisa que eu falar, né? Tipo assim, na verdade, já fica confuso. E aí rola uma confusão mental. Então, assim, você pode até entregar isso depois, arrumar a vida financeira, a vida sexual, a vida profissional, a vida isso. Você pode fazer isso. Mas na hora de vender, você tem que vender uma coisa só. É difícil de argumentar uma coisa só. Olha só o trabalho que tem para vender só o 6 em 7 para as pessoas. E aí, uma vez que você vender uma coisa só, você pode entregar mais. Então, escolhe para desenvolvimento pessoal, pede para ela escolher uma das coisas que ela ajuda. Pode ser, eu sei que ela pode ajudar desde financeiro a relacionamento, mas escolhe um para ela ser boa, ser conhecida. Que nem eu sou conhecido pelo 107. Eu não sou nem conhecido pelo marketing digital. Tem gente que fala, Érico, você faz SEO? Não sei fazer. Érico, você faz rede social? Eu falei, até uso, mas não é meu... Eu só sei fazer 6 em 7. Assim, meu expertise é 6 em 7. E ali, quando ele entra na fórmula, você sabe muito bem que aí eu explico muitas outras coisas. Lá dentro eu explico tráfego, eu explico Facebook, eu explico conteúdo, mas eu não vendo isso. Porque se eu falar que eu explico tudo isso, as pessoas não vão comprar. Elas não vão nem entender nem comprar. Então a sacada com o desenvolvimento pessoal é um
Muito importante, tá? No mundo do desenvolvimento pessoal, tem que fazer muito conteúdo. Por quê? Porque é um mundo que foi abarrotado de coaches, né? Tem muito coach. E ó, isso é bom e é ruim, porque a maioria não faz conteúdo. Por essas exatas razões que você fala. Então, quando você faz conteúdo, você já é um 1% dos coaches. Porque conteúdo É um baita diferencial, né? Pô, quer uma excelente pessoa para você seguir, para você sacar? Como é que ela fez? É a Luciana Fior. Eu sou aluno dela. Pois é, ué. Você percebe que ela era coach, né? Ela nem sabia que ela era coach de finanças antes de entrar na Fórmula. Ela é incrível. Ela é incrível. Ela escolheu uma paradinha. Ela podia ter escolhido. Se você for parar para pensar no conteúdo de verdade dela, é muito mais profundo que só finanças. Só que Bem mais. ela escolheu um problema, que é dominar suas finanças. Inclusive, ela não vende nem para quem tem dinheiro. Ela vende para quem tá sem dinheiro. Sim. Que é mais desafiador ainda. A maioria das pessoas fala, as pessoas que estão sem dinheiro não tem dinheiro para comprar. Não, e aí ela escolheu uma sacadinha. E aí o Instagram dela é só sobre dinheiro, por exemplo, né? É até verdinho. Você percebeu que é verdinho? E roxo. Verdinho e roxo. Então aí o que aconteceu? Sucesso, faixa preta. Ela faz o conteúdo dela. Você percebeu que ela faz o conteúdo dela direitinho? Certinho. E aí Religiosamente. Quantas FIOs existem? Poucas. Por quê? Porque é difícil fazer conteúdo? Não, porque é difícil de fazer a parada e ela segue a fórmula direitinho. Assim, ela é muito uma execução muito clássica, né? Muito ao pé da letra da fórmula. E isso prova que é possível fazer dinheiro nesse desenvolvimento pessoal. Você podia escolher relacionamento, podia escolher até mulheres, casamento, mulheres que, enfim, que nem essa que estava submissa ao marido, agora não está mais, aquela coisa toda. Mas é importante você fazer essa decisão. Porque, imagina, você já viu um carro blindado? É o seguinte, Já vi. quando você blinda um carro, você faz um curso de direção defensiva, que chama. Você não deve ter feito esse curso não, né? Não. Então tá bom. Se um dia você estiver dentro do carro blindado, você estiver dirigindo, e alguém começar a atirar nele, sabe o que você tem que fazer? Você tem que movimentar o carro. Nem que seja para frente e para trás. Para frente e para trás. Se você estiver engastalhado, você tem que ir para frente e para trás. Sabe por quê? Para não atirar no mesmo lugar? Exatamente. Se o cara atirar no mesmo lugar, vai furar. Só que se você ficar mexendo no carro, o que vai acontecer? A não ser que o cara seja ninja, vai ser mais difícil. Então, até um carro blindado, quando atira no mesmo lugar, ele perfura. Alguns levam mais tiros ou menos tiros, mas não é batata. Mesmo lugar é batata. A mesma coisa tem que ser a sua copy. Você tem que se imaginar que você vai atirar no mesmo lugar. A FIO é domínio suas finanças. No mundo de tudo que ela podia, ela acertou uma coisa só, ela só tira naquele lugar. Foi no mundo do 6 em 7. Dentro de tudo que existe de marketing digital, eu escolhi uma coisa para tirar. E eu só tiro nele. Meu podcast é um podcast 6 em 7. Maratona é maratona 6 em 7. O palco tem cheio de fotos do 6 em 7. É tudo 6 em 7. É troféu 6 em 7. É troféu 6 em 7. E eu sou um cara conhecido pelo 6 em 7. Total. E aí você, para ela, você precisa ser escolhido. Num ambiente mais assim, você precisa escolher uma parada mais específica, entendeu? E aí, eventualmente, porque se você escolher todos os lugares, né? Você vai igual o carro blindado. Você atira aqui, atira ali, nenhum faz venda. Porque você não tem força suficiente para perfurar a barreira. Sacou? Total. Um foco. Esse é bom. Tem algum outro lançamento? Que deu? Que não deu que certo? Deu certo? Que não deu. Que não deu? Ela teve o meu. Ah, show de bola. Quer falar sobre ele? Pode ser. Eu tô achando que eu sou muito tempo. Show de bola. Então, vamos começar pelo começo? Vamos. Como é que tava a base de conteúdo? Tava boa?
Tava, a gente tava fazendo certinho. 2 raízes e 7 Nutellas? 2 raízes e 7 Nutellas. No meu Instagram mesmo. Cheguei a fazer certinho. E essa raiz tinha quanto tempo, mais ou menos? Bem, talvez aí seja o problema. De 20 a 30 minutos. Não tinha muito, não era muito longo, não. Era de 20 a 30 minutos. Já começa um pequeno problema, que o ideal seja 30 ou mais. Você começou em 20 a 30. Mas vamos dar um descanso para você. Qual que era o tema? Você aprender a mexer, a usar o seu Instagram para negócio, né? E começar a vender pelo Instagram. Massa. Excelente. Então você falava no Instagram como vender no Instagram, né? Você utilizar o seu Instagram para negócio. Eu, antes de fazer o Fórmula, eu tinha uma agência de administração de social media, de redes sociais. Fechou? E aí eu inclusive é um excelente produto. Um excelente produto. Mas vamos lá, vamos continuar, tá? Então a base estava boa. Quando é que foi o lançamento? Quando foi? Foi em junho. Foi em junho do ano passado? Não, desse ano. Claro, desse ano. Aqui eu tô já... Então tá bom. Desde junho desse ano até agora, quantas raízes você fez? Não, eu desisti. Não vou limitar. Não, tá tudo bem. Então a gente vê um padrão aí. Raiz e Nutella é uma parada que você tem que fazer por uns 6 meses, 2 anos, no mínimo, sem esperar resultado. Ele vai tender antes. Mas se você não procurar fazer isso, é que nem academia. Não dá para fazer 2, 3, 4 semanas e desistir depois. É uma parada não tão imediatista, mas importante. Academia, nutrição. Tá aí o seu padrão. E esse nicho que você falou é um nicho de 7 dígitos. Você deixou 1 milhão na mesa. Eu posso te falar com categoria que você deixou 1 milhão na mesa. Todo ano. De verdade. Porque eu sei que nenhum negócio sabe vender pelo Instagram. E você deixou esse dinheiro na mesa. Você deixou esse dinheiro na mesa. Se você só tivesse mantido, independente de resultados, sem visualização, sempre melhorando, você tinha a possibilidade da faixa preta em 1 a 2 anos. Porque é um nicho forte. E sabe como é que eu sei disso? Porque eu atuo nesse nicho. Né? Não diretamente nesse nicho, mas eu conheço esse nicho. Tipo assim, o nicho de pirraça, desenvolvimento pessoal, eu nunca botei meu dedo lá, entendeu? Então assim, é tipo, eu sei como é que é, eu vejo clientes, mas eu não sinto esse nicho por dentro. O nicho de marketing digital eu sinto. E você deixou essa parada passar. Então assim, ó, confia no processo, segue o processo, mas você vai ter que ter fé por 1 a 2 anos. Pelo menos. Porque se toda vez, é tipo namorada, se toda vez que a namorada brigar, você vai terminar o relacionamento, complica, né? Porque quando você é faixa branca, você vai tender a ter esse problema. Se não acertar de primeira. Isso vai acontecer sempre. Eu vou falei isso para um colega meu aqui, onde eu tô, a maioria dos faixas pretas fizeram 0 vendas no seu primeiro lançamento. De verdade. Passari fez 0 vendas. É a faixa pretão. Assim. A Fio fez 2 vendas e meia. Eu vi a história dela. É uma pessoa que me inspirou muito. Assim. Pois é, então é confiar no processo de verdade. E fazer o processo. E toda vez que não dá certo, você, cara, qual que é a parte que eu comer? Tá bom?